and the Son, and the Holy Spirit. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. Buenos días. Muito bom dia. Agora queremos apresentar Gostaríamos de fazer a apresentação da Marina Marcolini, que durante estes 5 dias de encontro irá levar-nos da mão nas suas reflexões, que irão detalhar a passagem dos discípulos de Emaús paralelamente com a liturgia da Eucaristia. É muito difícil fazer a apresentação de Marina Marcolini em poucas palavras. Com emoção, queremos dizer-vos que nós, nela, descobrimos, antes de mais, um ser humano extraordinário, com uma sensibilidade, uma simplicidade e uma profundidade que nos cativou, e um ardor de coração ardente que nos contagia. No início, quando entramos em contacto com ela e lhe perguntámos se nos poderia acompanhar neste encontro, fazendo as reflexões diárias da passagem dos discípulos de Emaús, a nossa troca de e-mails era muito formal, porque não nos conhecíamos. Mas, rapidamente, a Marina abriu-nos a porta do seu coração e ficaram de lado todas as formalidades. Nós tomamos a liberdade de não apelidar a Marina por professora nem por doutora, porque ela, na sua fascinante simplicidade, o título que mais a honra é o de uma mulher apaixonada por Deus e por Jesus. Uma experiência de encontro que teve quando ainda não era crente, mas já sendo adulta. Nas suas próprias palavras, conquistou-a, tal como ocorreu com Sulamita, aquela mulher apaixonada do Cântico dos Cânticos. A partir desse momento, não encontrou nada mais belo, mais fascinante, mais maravilhoso do que esse Deus que a veio procurar na sua casa, no seu coração, e que a fez vibrar de amor. Marina nasceu em Veneza. É licenciada cum laude em literatura moderna, doutoramento em italianística pela Universidade de Veneza e pós-doutoramento pela Universidade de Pádua. Estudou teologia e exégese bíblica no Instituto Teológico de Verona e é membro do CTI, Coordenadora Italiana de Teólogas. Desde o ano 2009 tem trabalhado com o padre Ernest Ronchi, preparando os comentários sobre o Evangelho para a RAI até 2015 e, posteriormente, escrevendo inúmeros livros de reflexão sobre os Evangelhos e outros de natureza bíblico-espiritual poética,
partindo sempre da brevidade, da simplicidade e da profundidade. O campo a que tem dedicado mais tempo nos últimos anos é a Laudato Si, quando leva a cabo os seus voluntariados, que são cursos de uma associação que fundou com o Padre Ronchi, chamada Associação de Promoção Social, Casa de Itinerários e de Ecologia Integral. E também como docente universitária, onde transformou seus cursos de literatura italiana em cursos de literatura e ecologia integral. A Marina é mãe de um filho e de uma filha que a abençoaram com 5 netos. Vive numa aldeia nas colinas de Vicenza, com um gato muito carinhoso que a acompanha noutra das suas paixões, o cultivo de uma horta e de um pequeno jardim cheio de flores. Bem-vinda, Marina. Gracias por tu presença. Obrigada, Marina. Obrigada pela tua presença e por nos dedicares toda esta semana do teu precioso tempo. Buongiorno, carissime, carissimi. Bom dia, caríssimos e caríssimas. Bom dia a todos. Pensai na sorte que temos de estar aqui. Que grande privilégio é poder passar alguns dias sem pensar em outra coisa senão em mergulhar no Evangelho, entrar em profundidade na Palavra de Deus. Lá fora, o mundo acelerado que corre. Alguns para o trabalho, outros para as férias, outros para as tarefas contínuas e uma perseguição contínua a um tempo que foge, a uma felicidade que não se pode alcançar. Por alguns dias, vamos passar o tempo aqui. Viveremos um tempo dilatado. Não teremos pressa, não teremos ansiedade, não vamos avançar, mas vamos até o fundo, em profundidade. Estamos sentados em uma cadeira, mas faremos uma viagem emocionante, cheia de descobertas. Uma exploração do Evangelho e dentro de nós mesmos. E sairemos transformados, porque o contato com a Palavra de Deus renova a vida. Todos os dias nos oferecerão um trecho do Evangelho, alguns versículos, pequenas migalhas que provaremos com calma, para redescobrir quanta riqueza de sabores e aromas há em um pedaço do Evangelho, saboreado juntos. Eu não tenho competência oficial para conduzir por esse caminho. Não sou padre, irmã ou mesmo estudiosa da Bíblia. Eu não sei por que fui escolhida pelos muitos bons e gentis organizadores deste magnífico congresso. É porque sou apaixonada pelo Evangelho? Só posso garantir-vos isto, que cada palavra que vos direi está encarnada em minha vida. É a palavra do Evangelho posta à prova na minha vida, tanto nos momentos mais dolorosos como nos mais alegres. A palavra do Evangelho é uma palavra que nunca me decepcionou, que me transforma e continua a me transformar. Uma força de vida que sempre nos renova. A tarefa que me foi confiada é desafiadora. Pede para não só comentar os versículos de Lucas relativos aos discípulos de Emaús, que vão a Emaús após a paixão e morte de Jesus, mas também para conectá-los com a liturgia eucarística.
Procurarei, portanto, todos os dias acompanhar-vos por 3 caminhos que se entrelaçarão livremente, sem esquemas pré-estabelecidos e rígidos, porque não gosto de ser didática. O Evangelho é vida e a vida precisa se mover livremente. Os caminhos pelos quais caminhamos são estes. Primeiro, reviver a experiência dos 2 discípulos de Emaús, graças a uma narrativa que nos leva a nos identificar com eles. Segundo, observar cuidadosamente o comportamento de Jesus, quais palavras e gestos ele escolheu, o que eles têm a nos dizer agora. E terceiro, ligar as passagens evangélicas à liturgia eucarística, as partes que acompanham. O objetivo, como disse, é ter uma experiência interior transformadora. Trabalharemos pelas mãos do Senhor. Sejamos impelidos pelo sopro do seu Espírito a abrir-nos, a renovar-nos. Sentir que a sua palavra para nós é como a primavera para os prados. Para os prados que se enverdecem, brotam, florescem. Fazer tudo junto aqui, com tanta gente, é absolutamente excepcional. Me emociona muitíssimo. Basta pensar, há milhares de corações. Obrigado. Obrigado, me ajuda a emoção. Há milhares de corações aqui que estão prontos, juntos, para serem movidos pela palavra, emocionar pela palavra de Deus. Eu desejo que todos, com todo o meu afeto, que nossos corações se ardam, que Jesus nos reacenda, reaviva a chama da nossa fé. Basta pensar quanto ardor e calor todos nós podemos liberar juntos. Os 2 de Emaús. Exegetas explicam que poderiam ter sido 2 amigos ou talvez um casal. Ando com eles e escuto suas dores. Não pensamos o suficiente sobre um fato que é a realidade básica da fé cristã. Ela nasce de um trauma, o mais terrível já experimentado pelos crentes de todos os fiéis, de todas as crenças. A cruz é um trauma inconcebível. Deus que se deixa matar. Junto com Jesus, morre na cruz o sonho de uma humanidade redimida e curada. Um sonho de fraternidade e amor universal. O sonho dos sonhos. Uma grande causa, aniquilada em poucas horas de interrogatório, tortura e execução implacável. Havia uma pequena comunidade de discípulos que havia tomado forma em torno desse sonho. Uma comunidade viva, embora não desprovida de mal-entendidos internos e conflitos. Aquelas mulheres e homens tiveram que testemunhar o estupro da sua esperança. Eles haviam assistido à violência desencadeada contra o homem inocente, com olhos tão transparentes e bons quanto de uma criança. Um poder forte e arrogante cuspiu sobre o rosto de Jesus, sobre o rosto de um homem que mostrava a verdadeira face da humanidade. E então se viu o sangue de suas mãos doces, seus pés pregados na madeira, aquelas mãos com as quais ele soube cuidar e acariciar com tanto amor, aqueles pés incansáveis sempre em caminho para trazer uma palavra de vida. Um abraço de amor até mesmo dos mais distantes e marginalizados. Os amigos de Jesus têm tudo isso nos olhos e no coração. Horror,
uma dor indescritíveis, impressos em sua memória em caráter de um vermelho sangue indelével. Sentem um vazio, um vazio temeroso como um abismo da ausência de Jesus. Atordoados, desorientados, assustados, os discípulos se dispersam ou se recolhem em si mesmos. O seu espaço vital se encolheu ao seu redor, adaptado aos seus medos e decepções. Os vastos espaços a que o rabino de Galileia, que cavalgava terra e céus no lombo de um jumento, são para eles apenas uma memória. Sua geografia do coração tornou-se subitamente apertada, angustiosa e, consequentemente, sua inteligência da realidade também encolheu. De um olhar que parecia próximo ao alcance, aquele reino que Deus prometeu por ele, eles se veem jogados de volta nas profundezas incompreensíveis e obscuras daqueles que, tendo zarpado em mar aberto, com o entusiasmo das mais belas aventuras, sentiram o barco desmoronar sob seus pés. Os dois de Emaús são náufragos. Dois náufragos à deriva. Já não têm mais uma rota para onde se dirigir e sentem que as suas vidas não têm mais sentido. Eles haviam cultivado um sonho naqueles 3 anos com Jesus que fizeram seus desejos voarem alto. Aquele rabino de mãos calejadas, ao mesmo tempo simples e misterioso, acendera neles aquele sonho maravilhoso. Em vez dessa nossa triste história, que parece repetir-se 100 vezes sempre igual, uma história de violência e opressão, de escravos e senhores, Jesus lhes abrira horizontes de novos céus e novas terras. Ele havia prometido um reino de amor, um lugar onde o rosto de todos é tão límpido quanto o de uma criança, e a mão não traz e não esconde nenhum punhal. Havia prometido uma humanidade curada, um jardim em que a vida floresce e amadurece, se doa sem ver inimigos. Aqueles que seguiram Jesus acreditaram nele porque o viram em ação. Tinham visto os doentes curados, pobres criaturas sofredoras, oprimidas no corpo e no espírito, retomarem um caminho da vida, renovados. Ele tinha visto prostitutas endurecidas no cinismo voltarem a chorar e realmente a amar. Ele tinha visto pecadores endurecidos, apropriados de dinheiro, deixaram tudo e se entregarem a uma missão perigosa. Aquela do rabino de Galileia, perseguido pelos fariseus. Ouvira criminosos no cadafalso proferir palavras de ternura e viu mortos retornarem à vida. Eles acreditavam que aquele homem era divino, tão capaz de amar e dar a sua vida. Era ele, filho do homem e filho de Deus. Mas então, este homem Deus, um profeta poderoso, que curou os moribundos e ressuscitava os mortos, foi morto. Mãos humanas o atingiram. Então, simplesmente, como se ataca qualquer outro pobre vida humana, assim Jesus foi torturado, ferido, chicoteado, morto. O poder o julgara um desperdício, um homem a ser eliminado. Os discípulos tinham fugido, tinham medo. Tudo era
grande demais para si mesmos e muito desconcertante. Il mondo gli era crollato addosso. O mundo desabou sobre eles. O chão Ti manca sotto i piedi. faltou-lhes aos seus pés. Uma queda no desconhecido. E non si passa. Você não passa ileso por um trauma dessa magnitude. Imagina os dois a caminho de Emaús em choque, caminhando juntos para dar um pouco de coragem um ao outro e preencher o silêncio com palavras, com história que se repetem constantemente e com perguntas sem respeito, sem resposta, por medo do silêncio, por medo de ficarem sozinhos diante daquele vazio. Da Gerusalemme. Eles vieram de Jerusalém. Via da Gerusalemme, scappare da quel luogo De Jerusalém fugiram daquele homem amaldiçoado. Abandonaram aquele sonho. andarsene, tornare indietro Deixaram para trás os escombros dos sonhos, della vita quotidiana. na medida da vida cotidiana. I piccoli desideri d'ogni giorno, un po' per Se fare, deixarem correr, viver pelas coisas pequenas de cada dia, pelos pequenos desejos habituais de cada dia. Pão, menos esforço, um pouco mais de bem-estar. il dolore della perdita dei sogni è tremendo, È terribile. A dor da perda é terrível, Si realizzano. de sentir que a esperança não se realiza. È un colpo crudele al nostro cuore quando per É golpe terrível em nosso coração la prepotenza, il disamore, quando se está diante da injustiça e da violência. persi, soli. Estamos sós e perdemos os sonhos. Qualcuno, no? Scagliarti contro un nemico, ma ti accorgi Tomar consciência que a desilusão è anche tua. é Tu stesso tua. ti deludi. A gente mesmo se ilude, a gente mesmo se perde. A non amarti, a disprezzarti, Você se sente perdido sozinho se la tua vita ha un senso. e você gostaria que a vida tivesse um sentido. Gesù viene nelle nostre vite in Jesus vem em nossa vida em dias como este, enquanto caminhamos por caminhos regressivos, retornando ao Emaús, que é para nós o lugar de desesperança, o lugar do desencanto, do chamado realismo. il luogo dove andiamo O lugar para onde vamos sabendo que nada de novo vai acontecer e que teremos que aceitar o mundo como ele é e aceitar e não mais sonhar. Quando ci sentiamo così non vogliamo Não queremos mais levantar os olhos, olhar para cima, sonhar grande, perché è crollato, porque tudo desabou crollato addosso. e desabou sobre nós. La vita tornerà al solito. A vida solterá a rotina habitual e mudaremos nossos desejos para pequenas coisas, Per non sentirci. olhar para baixo para não nos sentirmos desesperados. I discepoli di Gesù, Os discípulos de Jesus, a me, eu sinto que eles são semelhantes a mim. perché calpestano Esses dois, semelhantes porque trilharam os mesmos passos das minhas derrotas, das minhas desilusões, dos meus desesperos. Semelhantes porque descem pelos mesmos vales escuros, entram nas mesmas noites em que parece que não há sequer um fio, luz amigável para lhes dar coragem. solo buio, Apenas escuridão, tristeza, escuridão e medo. Nada mais. e non vedi l'ora da E você mal pode esperar para chegar em casa, para fechar a porta atrás de você e se defender da vida, dos seus ataques terríveis. Ma, Mas, sempre un ma, sempre um mas, avviene qualcosa. acontece alguma coisa. Um encontro inesperado e aparentemente casual. Lungo la loro strada, Em seu caminho para a decepção, os dois de Emaús encontram um estranho, uno mai visto. que nunca viram. Parole che Gesù, As primeiras palavras de Jesus são uma pergunta. che cosa sono O queste? que andais conversando pelo caminho? E sentite che Sinta a sutileza e também ironia nessa pergunta de Jesus, che fa finta que finge não saber nada sobre nada, fosse un estraneo. como se fosse um estranho que por acaso era de saber lá de onde. Due
E a resposta dos dois, de fato, só você é um estranho em Jerusalém, um forasteiro. Você não sabe o que aconteceu nos dias de hoje? O que vale dizer? Você está fora do mundo? Isso é curioso. Jesus parece adotar uma espécie de ironia socrática, isto é, o método usado pelo filósofo Sócrates para fingir ser ignorante, a fim de forçar seu discípulo a explicar sua opinião para que ele pudesse ver por si mesmo que ela era infundada. E Jesus não faz mais nenhuma pergunta. É o seu método, a sua pedagogia, para suscitar os discípulos perguntas. Nos evangelhos há até 220 perguntas de Jesus. Um ditado hebraico diz que, no princípio, Deus criou o ponto de interrogação e o colocou no coração do homem. No início da missão pública de Jesus, quando os primeiros discípulos começaram a segui-lo, sua primeira grande pergunta foi, João 1,38, o que você está procurando? É uma pergunta que Jesus também nos faz agora. O que procuramos? O que nos faz mover? Qual o meu desejo? Qual o meu objetivo? Porque essa é a mola mestra de tudo, o que impulsiona a minha vida. Agora, no caminho para Emaús, a questão é outra. Jesus pergunta, o que andais conversando pelo caminho? Ele quer ouvir a interpretação deles dos fatos, ouvir o que eles entenderam sobre a sua vida e da sua morte na cruz. Garantir que eles sejam questionados e que se abram para uma nova e mais ampla compreensão dos acontecimentos. A forma do ponto de interrogação lembra a de um anzol de peixe para pescar. Um anzol que o Evangelho lança dentro de nós para nos fisgar, puxar-nos para si, pescar-nos, puxar-nos para o ar e para a conversão. O grande escritor Rainer Maria Rilke, em suas cartas a um jovem poeta, exorta seu interlocutor a viver bem as perguntas, a não correr imediatamente de porta em porta, de livro em livro, de professor em professor em busca de respostas. Amar as perguntas, deixá-las trabalhar dentro de si como uma gestação. Papa Francisco escreveu, quando alguém tem respostas para todas as perguntas, isso mostra que está em um caminho ruim. Deus nos supera infinitamente. Deus é sempre uma surpresa. Aquele que quer tudo claro e seguro afirma ter domínio sobre a transcendência de Deus. Fim da citação. Jesus chega aos discípulos com um ponto de interrogação. Antes de tudo, um ponto de interrogação. Lembramos disso quando sentimos que temos a verdade em nossos bolsos. Porque Jesus nos exorta a sempre nos questionarmos, a questionar nossas leituras redutoras. Jesus, homem e Deus, é um grande mistério que sempre nos surpreende. O próprio Jesus é uma pergunta. Sua vida e sua morte nos desafiam sobre o último significado das coisas, mas questionam sobre o que é o mais importante sobre a vida. E a resposta sempre ainda é Ele. Com os dois de Emaús, vão sair desse desespero? Será impensável que o salvará uma brecha de espanto e de novidade dentro de suas existências encolhidas, devolvidas a uma mera medida da realidade dos fatos. A irrupção desta novidade se dá no coração do trauma
dentro al trauma, nel cuore del trauma. no coração do trauma, dentro de todos os nossos traumas, errar e levantar a vida. Per il pessimismo, Para o pessimismo, basta apurar os fatos. Mas para o otimismo, ci vuole la creatività. é preciso criatividade. E chi mai può essere più creativo di Dio? E quem pode ser mais criativo do que Deus? A ressurreição está sempre lá para nos dizer que não há perda, a angústia, a decepção tão avassaladora e ardente que não possa ser superada pela criatividade do amor. É uma notícia inesperada. C'è una Há uma bênção escondida em nosso sofrimento. C'è una benedizione nascosta nella nostra Há uma bênção escondida em nosso sofrimento. De alguma forma, no meio de nossas lágrimas, há um dom escondido. Quando soffriamo a volte E quando sofremos, às vezes, a nossa dor é como um animal ferido. Lambe suas feridas. diamo del tempo per fare questo, Demos-lhe tempo para o fazer, para chorar. Mas continuemos sempre a escutar. Permaneçamos abertos. O Senhor está nos chamando justamente neste momento. Vinde, diz Ele, vinde, e eu vos farei descobrir a luz nas trevas da perda, o infinito dentro la tomba dentro do túmulo das vossas esperanças. c'è un dono nelle lacrime. Há um dom nas lágrimas. E nelle Na Eucaristia, este imenso dom de Jesus, noi ripercorriamo la strada, recorremos o caminho de Emaús e o encontramos. perché Porque l'Eucaristia a Eucaristia fala disto, da nossa vida. e non solo E não só nos conta sobre isso, mas cuida da vida dolorosa e ferida. Renova a vida. Celebra e abençoa a vida. Chegamos à Eucaristia com o coração partido por muitas perdas nossas e do mundo. Nesse caminho acidentado, noi incontriamo. nós voltamos a encontrar Jesus novamente. E nell'Eucaristia Na Eucaristia, recitiamo, Signore, na Eucaristia recitamos, Senhor, tende piedade. É uma confissão geral e comunitária. e mi piace interpretare il senso E gosto de interpretar sempre este ato penitencial del poeta grandissimo Dante. à luz deste grande poeta Dante. Na sua Divina Comédia, Dante, uma obra conhecida do mundo inteiro, Lavori più grandi, uma das maiores obras-primas do mundo. E como começa esta grande obra? semplice, che somiglia quasi Com um homem caminhando em uma floresta escura, con un uomo che cammina in una selva oscura, che non sa dove andare que não sabe para onde ir e ha tanta paura. e sente tanto medo. Nel mezzo del No meio da jornada da nossa vida, eu me vi em uma floresta escura, diritta via, porque o caminho reto foi perdido. Dante, Dante dá alguns passos para sair daquela terrível situação, ma ecco che gli mas eis sparano davanti, 3 feras aparecem à sua frente, che sono pronte a divorare. prontas para devorá-lo. E quelle bestie sono As bestas são a imagem do mal que está dentro dele e fora dele, e nella sua persona. na sua pessoa e na sociedade. Ora Dante si blocca, Dante congela, più ad andare não pode mais continuar, não sabe como ir mais adiante. O que acontece? E quais são as primeiras palavras que Dante, piccolo uomo spaventato, aquele pequeno homem paralisado pelo medo, profere? miserere di me, Tende piedade de mim, abbi misericordia di me. tende misericórdia de mim, miserere me. Sono queste, sono Que palavras são estas? São um pedido de ajuda, não um sentimento de culpa mortificado diante de um juiz, mas é pedir a mão a um amigo, dizer a ele, me tire daqui, guarda dove mi sono cacciato. olhe onde eu cheguei. Quindi É, un disporsi é estar disposto a deixar-se ajudar e deixar-se amar.
Senhor, piedade significa, então, ajuda-me. Io non ce la faccio. Eu não posso conseguir fazer isso sozinho. Dá-me a tua mão Portami fuori e leva-me para fora do meu bosque escuro, das minhas crises. Renova-me e con me rinnova e comigo renova todos esses outros que agora estão aqui nesta igreja. aiutaci Ajuda-nos a todos conjuntamente. É sentir Deus como uma pessoa viva que se comunica com a nossa pessoa viva. E chiudo con un'altra citazione. E termino com outra citação do Papa Francisco. Cristo vive. Cristo vive. Egli è la nostra speranza. Ele é a nossa esperança e a juventude mais bela deste mundo. Tudo que ele toca torna-se jovem, torna-se nova, é cheia de vida. Lui è in te. Ele está em vós, Lui è con te. ele está convosco e nunca mais sai. Quanto tu ti possa allontanare, Por mais longe que se possa ir, o ressuscitado está ao vosso lado, chamando-vos e esperando que recomeceis. Quando vos sentirdes velhos por causa da tristeza, do ressentimento, do medo, da dúvida ou do fracasso, lui sarà ele está lá per ridare para vos dar força e a esperança.